Então vamos lá, você está na INSS Explicado, meu nome é Luan, e sem mais delongas a gente vai trazer aí a notícia que vem reavivando nessas semanas que antecedem o julgamento. Então, Lupe quer acordo com o STF para pagar a revisão da vida toda do INSS. Isso é bom, isso é ruim? Eu vou comentar ao final da notícia, tá bom? Então, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, quer um acordo com o Supremo Tribunal Federal para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pagar a revisão da vida toda diretamente nas agências. Como exemplo, a revisão do artigo 29, que aumentou das aposentadorias por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença ou pensão por morte de forma automática. Tá? Para quem já está cadastrado, eu quero encontrar uma forma que, conforme o valor, a gente faça uma programação para colocar o valor na conta, disse Lupe. Perceba você que a ideia é se organizar para efetivar um pagamento. Pagamento esse que já deveria ter existido, pagamento esse que, se não fosse o atraso, todo o atraso e o embaraço que o próprio INSS causou no contexto da revisão da vida toda, poderia ser muito melhor programado do que agora. Mas a gente vai mostrar que nem tudo é ruim nesse cenário, tá bom? O Ministério propõe pagar os valores de forma progressiva, por lotes, em um calendário pré-programado. Assim, ele afirmou que a decisão judicial é para ser cumprida e que não adianta seguir recorrendo contra uma questão que o STF já decidiu. Se ele pensa dessa forma, talvez ele tivesse que intervir, porque ele já era ministro, junto à Procuradoria, junto ao INSS, tentar buscar arranjos do ponto de vista interno para evitar esse recurso aí de embargo de declaração, que nada mais é do que um recurso meramente protelatório e tem um viés agora até de alteração do mérito, como o José Jurandir pontuou, que é muito complexo para o aposentado e para o pensionista que já tem o seu direito reconhecido pelo próprio STF. Então, isso, para mim, não passa mais do que uma jogada para poder ganhar tempo no pagamento. Mas isso não é de todo ruim. E você vai entender o porquê no final do vídeo. O STF reconheceu a chamada revisão da vida toda das aposentadorias do INSS. Trata-se de recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 94, ano da implantação do Plano Real. O INSS parou de considerar essas contribuições em decorrência da reforma da Previdência em 99, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do Plano Real. E aí vocês já sabem, já estão careca de saber, se não sabe deixa aí que eu respondo, mas basicamente a revisão da vida toda é o seguinte: antigamente considerava-se todos os salários, até nas moedas mortas, mas a partir de 99 o cálculo começou somente a considerar as moedas posteriores ao real, sinalizando essa regra de transição como uma regra de transição benéfica para todos os aposentados e pensionistas, quando na verdade a gente sabe que não é verdade. Tem alguns aposentados e pensionistas que seriam beneficiados se as moedas mortas entrassem no cálculo, e é justamente isso que a revisão da vida toda busca. O tema está na pauta de julgamento do STF no próximo 28 de fevereiro, que é, como eu falei para vocês, nosso processo é o primeiro da pauta. A discussão gira em torno de um recurso do INSS que pede esclarecimento sobre a aplicação da decisão favorável à revisão proferida no Supremo em 2022. Decisão essa que é de mérito e garante a todos a revisão da vida toda. Então, o recurso ele tem por condão atacar isso. Só que seria aí esse recurso de embargo de declaração somente para modular os efeitos, dizer os contornos da decisão. No entanto, desde que o voto do Zanin foi proferido aí em sede de embargo de declaração no plenário virtual, a gente tem um cenário muito caótico, cenário esse que pode, inclusive, haver aí o cancelamento do acordo de 2022, mas quem acompanha o canal sabe que a gente tem argumentos suficientes para que isso não aconteça, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, eu acredito de verdade, fortemente, que a gente vai sair vitorioso disso, mas a batalha não será fácil. Além disso, a autarquia aponta uma suposta irregularidade na tramitação do processo no STJ. Essa irregularidade é que o Zanin se apega para justamente tentar derrubar aí o acordo, tese que, se acatada pelos ministros do STF, pode devolver o processo ao STJ. E aí, eu acho que esse é um bom momento para a gente responder a pergunta do José Jurandir. O José Jurandir falou: como pode os embargos modificar o mérito? Não deveria, tá, José Jurandir? O mérito não deveria ser enfrentado, tá?
não deveria ser alterado, nem tampouco enfrentado no embargo de declaração, uma vez que o mérito já foi finalizado de maneira favorável. E se houvesse alguma irregularidade, o momento para poder questionar essa irregularidade seria justamente na discussão de mérito. Se essa discussão não levou em consideração essa possível irregularidade, a gente diz no direito que ela precluiu em razão da primazia ao mérito, ou seja, você tem que priorizar o mérito em relação a questões procedimentais. E a irregularidade na tramitação é uma questão procedimental. Irregularidade essa que sequer existiu. Sequer existiu. Então, no contexto prático da coisa, não houve irregularidade, tá? Mas mesmo que houvesse, deveria ter sido dado primazia ao mérito. Mas aí a pergunta dele é o seguinte: se não mantiverem o resultado, como fica a situação dos advogados em seus processos? Os advogados continuarão atuando nesse processo, mas certamente esses processos continuarão suspensos, pois eles retornarão para julgamento em sessão plena no STJ, cabendo inclusive o recurso extraordinário novamente para o STF. Eu acho que vai acontecer isso? Não. Mas isso é uma possibilidade? Sim. Eu não minto para vocês. Aqui é um canal para você ter notícia real, notícia oficial, cujo qual a gente fala a verdade e busca as melhores soluções do ponto de vista técnico. Eu acho que se isso acontecer vai ser uma heresia do ponto de vista jurídico. Eu acho que a chance disso acontecer é pequena, principalmente em sede de plenário físico, mas se acontecer, os processos certamente continuarão sobrestados até o julgamento no STJ, julgamento esse que deve demorar um pouco, mas não tanto pelo fato de que deve voltar com uma certa prioridade, mas caberia aí todos os recursos ainda para o âmbito do STF rediscutir novamente, outra vez, em outras sessões, a revisão da vida toda, o que seria uma grande insegurança jurídica, repito, e que eu acho que tem pouquíssima probabilidade de acontecer, tá bom? Então, espero ter respondido, José Jurandir, espero que você esteja por aí para ter ouvido a resposta, e se ouviu e se satisfez, dá um ok aí, tá? Então, a modulação dos efeitos diz respeito às regras estabelecidas para a aplicação de uma decisão judicial, como a partir de quando e a quem se aplica. Isso era o que deveria ser alvo dos embargos de declaração, não a suspensão ou como posso dizer, a anulação do acórdão, tá? Mas a gente, antes de discutir a modulação dos efeitos, a gente vai ter que destituir por completo os argumentos do ministro Cristiano Zanin e dos outros ministros que por hora queriam ali acompanhá-los, e certamente a gente irá conseguir. O mais relevante é a expectativa do próximo julgamento no dia 28, em que o Supremo, esperamos, finalize a modulação dos efeitos da decisão que deu ganho de causa aos aposentados e não retroaja para que tenha um novo julgamento pelo STJ. É a posição cujo qual eu me filio também. Seria um contrassenso, porque a gente perde completamente a segurança jurídica das decisões feitas pela última corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, defende Galete, especialista em direito previdenciário. Então, essa é a notícia. Lupe querendo fazer um acordo aí para pagar a revisão, sentindo o cheirinho de derrota, tá? Porque certamente vai ter a derrota, então muito possivelmente ele quer ganhar aí contornos na modulação dos efeitos, garantindo a possibilidade de fazer esses pagamentos de maneira ordeira, num cronograma parcelado. Seria interessante isso, e aí eu coloco para vocês refletirem, porque pelo menos vocês teriam uma noção clara de quando seriam pagos, tá? Então os processos que estão tramitando nas varas, eu já avisei que quando a gente tiver a decisão do STF, os processos voltarão a correr nas varas, e tem vara que é morosa, tem vara que é mais rápida. Então existe a possibilidade de ter uma demora ainda no judiciário de primeiro ou de segundo grau com os processos individuais. Então você tem um calendário nacional onde você tem a possibilidade de a instituição já definir claramente quando, onde e quais são os valores que você vai receber, pode ser favorável sim para a grande maioria dos aposentados e pensionistas, tá? Mas é interessante entender que isso também pode ser uma outra possibilidade de postergar isso tudo, tá?
O José Jurandir Coelho está colocando, isso é uma notícia antiga ou é notícia recente? É uma notícia que ele já sinalizou há algum tempo, mas que volta a ganhar destaque nesse período agora, inclusive sendo replicada por alguns portais, e o próprio ministro Lupe já foi perguntado algumas vezes sobre isso e diz que quer sim fazer dessa maneira. Tá? Então é interessante entender que essa notícia aqui a gente tem que ficar com o radar ligado nela, porque pode ser que ela seja um dos alvos de modulação dos efeitos, possibilidade de um calendário específico para pagamento dessa demanda. Tá? Vou dar uma olhadinha no chat e já vou voltar aí na tela para vocês com o documento que pode mudar por completo o contorno do julgamento do dia 28, principalmente no que tange a modulação dos efeitos, garantindo inclusive celeridade nos juízos de primeiro grau por conta do que foi apresentado. Vide que a revisão da vida toda não é e nunca será a válvula mestra de condução do Judiciário Federal no que tange ao INSS. É uma parcela muito ínfima e que, se resolvida logo, acaba com esse burburinho, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada no chat aqui pra gente poder caminhar. João Talarico, buscar acordo no INSS é pedir para passar por porte para morte. Cara, a revisão do artigo 29, ela foi uma revisão muito organizada pelo INSS, em que pese algumas pessoas demoraram de receber, mas era uma revisão que priorizava aí as pessoas idosas, as pessoas doentes, e, consequentemente, fez um grande serviço aí para os aposentados e pensionistas, principalmente que não deram entrada no pedido de revisão do artigo 29, porque aqueles que não deram entrada na justiça também receberam as revisões do artigo 29. Então isso pode ser uma coisa benéfica, tá? Não para todos, mas para alguns. E isso não impede também de você buscar o seu processo individual, maneiras de celeridade nesses processos, tá bom? Conception Fidalgo, só pronto para os menos favorecidos. Realmente a gente tem uma política muito ruim no Brasil e os menos favorecidos, que têm menos condições de defesa, serem prejudicados, cara. Laizi Lourenço, o OAB tem que exigir que seja a primeira pauta. Laizi, no calendário, a gente já é a primeira pauta, tá? A gente já é a primeira pauta do calendário. Isso não é novidade, você deve ser novo por aqui pelo canal. E a gente no dia 28 já é sim a primeira pauta. Posso mostrar para vocês aqui agora isso. Tô abrindo aqui o calendário das sessões de julgamento, da pauta de julgamento. E a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Na pauta de julgamento do dia 28, a gente é o primeiro processo, tá? Tá vendo aqui? O embargo de declaração extraordinário do RS 127.6977, que é o tema 1102 da revisão da vida toda, a tão aclamada revisão da vida toda, tá? Então, a gente tem aí o RE da revisão da vida toda como sendo o primeiro da pauta. Então a gente já é o primeiro da pauta, não precisa a OAB intervir nisso não, tá bom? Deixa eu continuar aqui, vou deixar o calendário aberto aqui por enquanto. Domingos, é uma falta de respeito ao aposentado e pensionista da sociedade brasileira. Sim, é uma falta de respeito e é o que eu digo sempre aqui na live. A gente não tem que mendigar nada, tá? A gente não tem que mendigar nada, a gente tem o direito a ter o julgamento da revisão da vida toda de maneira favorável, porque isso, além de ser o direito do aposentado e do pensionista, é de maneira clara e objetiva o correto a ser feito do ponto de vista processual e jurídico, tá? Então, não tem favor, não tem pedido de favor, não tem pedido de misericórdia, isso é respeito, tá? Edson Luiz Umpano, velhas práticas do INSS de divulgar valores absurdos para justificar sua inoperância na administração. Uma causa que se arrasta por 10 anos, imagine o custo dessa causa para os cofres públicos. Edson, você foi extremamente preciso. A gente tem custos muito maiores com o andamento processual do que com o pagamento da revisão da vida toda, e você vai ver isso aqui agora, cara. O documento que foi juntado ao processo, ele é muito feliz em trazer esse seu posicionamento à tona e certamente irá subsidiar demais os ministros do STF na pauta de julgamento do dia 28.
Laizi Lourenço, 4 anos esperando, tenho necessidade de arrumar minha casa. Certamente, Laizi, a gente vai sair vitorioso do dia 28 e logo menos você terá aí no seu processo individual o pagamento da revisão da vida toda, com toda certeza, cara. Francisco Assis, Lula quer plantar oliva e colher uva no outro dia. Edson Luiz Umpano, assistam a aula da doutora Sabrina Arruda no dia de hoje, no YouTube, que prova e explica claramente o absurdo dos valores mostrados pelo INSS. Não precisa, cara, você vai ficar aqui e você vai ver o absurdo que é isso. A gente já vai colocar na tela aí para você o processo aqui, ó. Já vai colocar aqui na tela para você e a gente já vai começar a falar sobre isso, tá bom? Então, basicamente é isso aqui, ó. A Rosimeira de Souza Lopes, advogada, que está representando aí o GAA, o Grupo de Apoio dos Aposentados, adiciona um estudo de análise do custo da revisão da vida toda. E eu gosto muito de trabalhar com o que está no processo. Então eu trouxe de maneira integral a peça aqui e vou comentar e explicar o que ela vem trazendo na peça, para vocês entenderem o tamanho absurdo, porque aqui a ideia do canal é matar a cobra e mostrar a cobra, porque o pau não prova nada, né? O pau que matou a cobra não prova nada. Vamos lá. Estudo de análise de custo de revisão da vida toda. O presente estudo se baseia em dados oficiais e mostra que, em razão da decadência, instituto que a gente já comentou aqui, mas a gente vai trazer um pouquinho mais de informação sobre a decadência no fim, tá? Há uma diminuição substancial tanto do número de aposentados com direito à revisão, como também do valor médio do reajuste dos benefícios. Conforme nossa base de conhecimento e baseado em nossos estudos, verificamos que há 2 grupos distintos de aposentados com direito à revisão do benefício. Em um grupo minoritário, ou seja, onde tem menos pessoas, estão alguns milhares de aposentados que possuem direito a um reajuste significativo, ou seja, aumento de 3, 4 vezes o valor da RMI. Enquanto que no outro grupo majoritário, onde há a maior parte, muitos milhares de aposentados têm direito a um reajuste de benefício bem modesto, tá? Que é um reajuste pequeno, tá? É um reajuste aí que vai ser significativo para a vida dos aposentados e pensionistas, mas não vai fazer nem cócega nos cofres públicos. Contudo, o fato mais concreto e contundente é a informação pública disponibilizada pelo painel de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, com dados atualizados de 31 de outubro de 2023, que há apenas 61.411 ações ajuizadas em todo o país, de modo que confirma claramente que é uma minoria que solicita seu justo direito da correção do seu benefício, configurando, por óbvio, uma ação totalmente de exceção no universo dos aposentados. Gente, é o que eu tô falando para vocês. Vocês que estão aqui, que acompanham a luta da revisão da vida toda, vocês são uma parte minoritária do grupo de aposentados e pensionistas que estão no Brasil inteiro. E só 61 mil ações foram ajuizadas para a revisão da vida toda. Isso é muito pouco. E você consegue ver isso claramente com o discriminativo das ações judiciais que estão em curso na Justiça Federal Brasileira no que tange à revisão da vida toda. Perceba vocês que os números relacionados às outras espécies ou outras lides com o INSS voltada para o direito previdenciário são infinitamente maiores do que a revisão da vida toda. Veja você que o auxílio por incapacidade temporária tem aí cerca de 661.289 ações judiciais em curso. A revisão da vida toda não representa nem sequer 10% daquela ação judicial que mais o INSS tem contra ele. Imagine se somada todas as outras. A gente está num universo que a gente talvez represente aí 1% das lides de direito previdenciário contra o INSS. Resolver a revisão da vida toda é resolver um problema que incomoda o judiciário, que é custoso para o judiciário, que moveu a máquina pública até a última instância, de um direito que é líquido, que é certo, que já foi devidamente
atestado pelo STF e que o INSS insiste em brigar contra, quando na verdade o universo é extremamente pequeno, o universo de beneficiados é extremamente pequeno. O INSS gasta muito mais dinheiro movendo a ação, gastando a hora do seu procurador, gastando o judiciário e movendo toda a máquina pública para insistir num erro que é crasso, que é claro, por um universo que não corresponde nem em 10% da maior ação judicial que ela tem. Imagine todos os outros problemas que se tem aqui. Então isso é uma vergonha. Até porque, querendo ou não, o povo já pagou esses 61 mil aqui e um pouco mais de beneficiários que talvez ainda não tenham entrado na revisão da vida toda, que tenham interesse em entrar depois do julgamento. Esses 61 mil que representam uma parcela da população que já trabalhou e já está aposentada há algum tempo, que consequentemente já contribuiu com essas contribuições anteriores a 94 e nada mais pede do que o seu direito, gente. Isso é um absurdo, uma heresia, tá? Então vamos lá. Os dados da tabela 1 abaixo foram obtidos no portal de transparência da Controladoria Geral da União. Essas informações demonstram o saldo entre o orçamento destinado para a área de previdência social e o total de despesas. Calculando-se a média nos últimos 4 anos, 2020 a 2023, obtém-se um saldo médio anual positivo por volta de 48 bilhões, conforme demonstrado na tabela 1. Tá? O que se tem orçado e o que se tem de despesa, tá? Com o orçamento da Previdência Social. Tá? O objetivo da tabela 1, histórico de orçamento versus despesa, é demonstrar que o custo anual da revisão da vida toda, se acomodada perfeitamente dentro do saldo médio positivo anual encontrado em 48,94 bilhões, eliminando desta forma qualquer preocupação por parte da União ou do INSS de uma alteração de incremento orçamentário anual da Previdência em razão dessa demanda. Uma vez que o custo anual apurado fica em torno de 266,90 milhões, o que representa menos de 0,55% do saldo médio positivo apresentado na tabela 1. O que ela quer dizer aqui, de maneira muito clara, é que o que sobra do orçado paga a revisão da vida toda sem nenhum tipo de problema, gente. O INSS sabe que deve bastante no critério de previdência, a União sabe que deve bastante. Então, o que há de provisão, o que há de aprisionamento do orçamento para pagar a Previdência Social tem tido um certo superávit no que tange às demandas judiciais. E esse superávit, por si só, já seria suficiente para pagar a revisão da vida toda. Entenda você que isso é uma questão de simplesmente postergar o óbvio, o necessário, aquilo que já deveria ter sido pago há anos, tá? Então muita covardia do governo fazer isso, muita covardia mesmo, tá? Porque, como eu já disse, isso já deveria ter sido pago, não foi pago, já deveria ter sido colocado para dentro dos processos judiciais aquilo que é direito do cidadão, uma vez que não foi pago e o cidadão teve que movimentar a máquina pública para poder, por meio de um processo, conseguir aquilo que é direito dele, não deveria ter chegado à última instância. E agora que chega à última instância, eles estão procurando outros problemas, sendo que eles têm o dinheiro para pagar, inclusive. Então, é de uma covardia e de uma deslealdade absurda. A tabela 2 abaixo faz parte da nota técnica do INSS. SEI número 4921 de 2020, que foi apresentada como prova oficial no processo. Um resultado importante demonstrado nessa tabela foi de que quanto mais antiga a concessão da aposentadoria, maior o percentual de incremento na média global do reajuste. Por exemplo, considerando somente as aposentadorias concedidas em 2009, o percentual de incremento na média salarial foi de 7,3%. Passando para 6,12% para aqueles ocorridos em 2010 e assim por diante. Ou seja, quanto mais tempo passa, menor é o reajuste, via de regra, da revisão da vida toda. Ou seja, os anos com os percentuais de reajuste mais impactantes estão entre 2009 e 2013, que já sofreram o efeito da decadência. Ou seja, quem deu entrada lá atrás, já deu. Quem não deu, não vai dar mais entrada. O que eles estão dizendo é, mesmo que a revisão da vida toda seja concedida hoje pelo STF e permita, acabe com essa celeuma, os processos sejam desatravancados e, consequentemente, os processos em primeiro e segundo grau comecem a ser julgados favoráveis, quem não deu entrada
considerando a decadência, porque a decadência considera 10 anos, ou seja, se as pessoas que vão ter maiores reajustes estão entre 2009 e 2013, se você dá entrada em 2024 e você teve sua aposentadoria em 2013, via de regra você já sofreu o efeito da decadência. Então você não vai poder julgar, não vai poder ser julgado sua revisão da vida toda, ou seja, quem deu entrada deu. Então esse número aqui, ó, que é de 61.411, mesmo que ele aumente, ele vai aumentar num número expressivo de pessoas, mas num número ínfimo de impacto orçamentário, porque os maiores impactos estão nesses anos que já sofreram o efeito da decadência. Entendeu? Então, tipo, não tem justificativa plausível para isso. E aí ela fala aqui, ó, a estimativa da variação da média global para a revisão do valor do benefício. Aí ela coloca aqui as quantidades, a média pós-julho de 94 e fala um pouquinho ali das taxas de variação média global, que seriam ali as variações para o incremento da revisão da vida toda desses aposentados. E você vê que em 2009 você tem um efeito de 7%, aí em 2010 já cai para 6%, 5,79%, e com o passar dos anos cai até 2019, que é onde você pode pedir, porque depois da emenda constitucional você não pode mais pedir a revisão da vida toda. Então até onde pode pedir, o impacto é 2,09%, totalizando uma média de 4,14% a mais no orçamento. Tá? Então isso é ínfimo, gente. Isso é ínfimo. Tá? Então você percebe aí, ó, como ela coloca tudo bonitinho, a variação dos últimos anos, que são os anos que não sofreriam os impactos da decadência, dá de 2,86%. É muito pequeno, é muito pequeno. Então, mesmo que o número, depois da revisão da vida toda sendo julgada, mesmo que o número aumente, o impacto orçamentário disso vai ser muito pequeno, porque os efeitos da decadência já foi superado nas variações de média global mais alta. Entendeu? Então, o primeiro dado tem como origem um painel de estatística do CNJ em relação à quantidade de aposentados e ações juizadas até 31 de outubro. 61 mil ações. Convém salientar que este número de 61.411 que tramitam no país é uma fotografia atual, depois de mais de um ano do mérito do julgado do STF. Então perceba que não houve um incremento tão grande depois do julgado do STF, que diz que é favorável. Mas mesmo assim, em nosso estudo, para não gerar algum desconforto em razão a alguma atualização por parte do CNJ no número das ações ajuizadas ou mesmo nos possíveis ações relacionadas, estamos considerando, para efeito de cálculo, o triplo disponibilizado pelo painel da estatística do CNJ, ou seja, 184.233 mil processos. Ela colocou o estudo dela 3 vezes a mais para poder concluir o que ela queria. Em relação a outra variável importante, que é o valor médio da correção dos benefícios, apoiamos-se na nota técnica do SEI 4921 de 2020, que foi apresentada pelo próprio INSS como prova oficial no processo do tema 1102, que declara em sua estatística uma média global de reajuste de benefício do aposentado em torno de 4,14. Convertendo-se em reais, chega-se por volta de R$ 134,76 em valores de 2020. Tá? Mas com a ocorrência e os efeitos da decadência nos anos de 2009 a 2013, considerando-se apenas os anos de 2014 a 2019, encontramos uma média de reajuste do benefício por volta de 2,86%, o que proporciona um valor de R$ 92,09, valores de 2020. Tá? E corrigindo-se para os dias atuais, chegamos a R$ 111,44. A partir das informações preliminares e introdutórias, podemos realizar os cálculos do custo da revisão da vida toda. E aí ela faz o custo da revisão da vida toda. Ela pega 3 vezes mais processo do que está ajuizado e bota esse valor de 111,44, então dá 20,53 milhões. E o custo anual, considerando o 13º salário, ela orça aqui esse reajuste vezes 13, dá 266,90 milhões. Ela diz que o custo dos atrasados, considerando que todas as ações tenham direito a 5 anos de retroativo, é esse valor vezes 5, que dá 1,3 bilhões. 1,33 bilhões. Aí ela diz, o custo da revisão da vida toda em 10 anos seria o valor que ela conseguiu anualmente, vezes 10, que daria 4 bilhões. E aí ela conclui, convém destacar que a projeção do custo da revisão da vida toda em 10 anos
não tem razão de ser, e o único sentido que nos parece que é um método utilizado para apresentar um valor de interesse com maior grandeza e de maior impacto, neste caso, a revisão da vida toda. O mais importante é considerar o custo anual, pois assim fica compatível com os orçamentos anuais da União e do orçamento anual da Previdência Social, porque o que ela quer falar aqui é que daqui a 10 anos não se tem a certeza se os aposentados continuarão vivos e, consequentemente, gerando ônus para a revisão da vida toda. Então não tem interesse você ficar sabendo quanto vai custar daqui a 10 anos, tá? Então, com os dados oficiais de quantidade de aposentados com direito à revisão e valor médio de reajuste, tivemos um custo mensal de reajuste de benefícios de 20,53 milhões e um custo anual de 266,90 bilhões, já com 13º incluso. O mais importante é reafirmarmos novamente a definição do custo anual, pois o orçamento da Previdência é anual e não decenal. Para efeito comparativo, os valores apenas isso, com a nota técnica do INSS, que serviu como prova oficial no processo, convém destacar que, considerando o triplo do que é anunciado no painel de estatística do CNJ, de ações ajuizadas, o custo total da revisão da vida toda, incluindo todos os atrasados, tem estimativa de 4 bilhões e uma projeção de 10 anos. Custo apresentado em 10 anos de 4 bilhões corresponde a apenas 8,62% do valor que foi apresentado no processo da nota técnica do INSS. Perceba que o INSS inflacionou o custo da revisão da vida toda em 91,4%. O INSS apresentou quase o dobro do que o valor que é custado. Vocês têm noção do que é isso? Isso é má fé, gente. Isso é má fé contra o aposentado e o pensionista. Isso não tem razão de ser. E ela está fazendo um cálculo aqui, que é um cálculo considerando que os processos de revisão da vida toda vão triplicar. E o INSS já fazia em 2020, ou seja, 3 anos atrás, um processo com 91,4% a mais do valor de custo. Imagina se eles forem apresentar um cálculo agora. Um incremento de 300%. Não existe, gente. O INSS tem tentado fazer uma coisa que não tem nenhum sentido. Eu, Luan, já venho dizendo isso a vocês há algum tempo, de que as notas técnicas, os impactos financeiros, eles estão completamente inflacionados. Mas vamos lá. Você está no INSS explicado, meu nome é Luan e a gente trouxe aqui para vocês um entendimento pleno de tudo que foi colocado nessa estimativa de custo, para que vocês entendam que o INSS está agindo no desespero, e aí cabe a gente ter as informações para subsidiar os processos. Mas eu vou agora voltar minha atenção para o chat para responder todas as perguntas de vocês. Como eu disse, a live é extremamente interativa. Então, vocês que fazem a live, então se vocês tiverem pergunta é agora, tá? Eu vou voltar para o chat aqui, da onde eu parei, e vou ler todas as perguntas. Pessoal aqui falando da aula da doutora Sabrina Arruda, depois eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Parece ter sido muito boa. Quem assistiu aí, não sei se a Sabrina Arruda falou exatamente o que eu falei, mas vou lá sim dar uma conferida. Esses valores depositados automaticamente, que segurança nos dá? Graça Macedo, isso aqui é uma evolução, tá? Quando o processo já tiver findado, se por um acaso a modulação dos efeitos optar pelo pagamento administrativo, certamente esses processos eles vão estar aí definidos num cronograma para pagamento, e uma vez que esse cronograma saia, com o apoio aí dos processos em primeira instância, você vai ter segurança do pagamento. Agora, quanto tempo vai demorar é outra história. Até porque, querendo ou não, a modulação dos efeitos também tem que trazer, se for em pagamento administrativo, um cronograma razoável. Vide que a revisão da vida toda já tem mais de 10 anos de curso no judiciário, não é isso? Então vocês estão cansados de esperar. Quem já teve trânsito julgado, como é que fica estes processos? Os processos em trânsito em julgado, de regra, eles não foram alterados. Até porque, querendo ou não, os trânsitos em julgados favoráveis estão com as revisões aí acontecendo. A não ser que o posicionamento do STF mude e o INSS entre com ação rescisória, nada vai mudar. Mas aqueles que tiveram um trânsito em julgado desfavorável, né, que
teve a revisão da vida toda negada, vão poder dar entrada na revisão da vida toda novamente, tá? Nesse cenário, tem que procurar o advogado da sua confiança. Inclusive, uma das modulações dos efeitos é se vai caber ação rescisória ou não, porque se couber ação rescisória, reabre-se os processos antigos. Uma vez reabrindo os processos antigos, tem direito a retroativo desde lá. Um dos pontos de modulação dos efeitos era não permitir a ação rescisória, permitir somente a nova entrada, tá bom? Espero ter te respondido, viu, Francisco Assis? Mas a aula da doutora Sabina é muito boa, só soma. Com certeza, Graça Macedo. E eu vou lá ver, tá? Se tiver alguma coisa de interessante, certamente eu vou comentar aqui na minha próxima live ou no próximo vídeo. Veja o que a doutora Sabrina Arruda postou há pouco. Vou dar uma olhada, tá? Antônio Batista da Silva, gostei. Que legal, cara. Muito obrigado aí pelo elogio. Roberto Zulino, mentira do Lupe. Ele falou a mesma coisa há um ano e continuou recorrendo. É exatamente o que eu falei, Roberto. Se você quer fazer um programa de pagamento administrativo, a primeira coisa que você tem que fazer é acertar com o seu judiciário, acertar com a procuradoria para não mais recorrer e apresentar um plano de pagamento por meio de acordo. E não foi isso que foi feito. Considerando isso, eu acho que é o desespero realmente aí da derrota chegando na porta. Cirlei Martins, uma verdadeira vergonha não devolver ao povo que já é dele. Concordo plenamente. Francisco Assis. E esse tal divisor mínimo, que teve poucas contribuições, como ficarão? Isso é pauta de julgamento também se eu não me engano, do dia 29, tá? Vai ter lá a ação que julga constitucional ou não a pauta do divisor mínimo também, tá, Francisco Assis? A gente pode ficar de olho e trazer isso aqui como tema, se vocês quiserem. Deixa aí os comentários. Boa noite, José Tormento. Lula poderia dar aval e compensar este direito tirado para até mesmo ter um apoio dos aposentados. Seria uma boa estratégia política. Roberto Zulino mandou o cachorro dele, o Zanin, fazer chicana. Zanin é uma porta de cadeia, chicaneiro. O que o ministro Zanin fez no processo da revisão da vida toda é realmente um escárnio jurídico. Eu tenho que concordar. Apesar de ele ser um excelente advogado, ele tem se mostrado um péssimo ministro. As decisões, inclusive, não têm atendido às suas funções sociais. Absurdo. Antes de 94, trabalhava no setor de quimioterapia, dia e noite também. Hoje me aposentei com um salário miserável. Raimunda, você é uma das principais beneficiadas. Aquelas pessoas que trabalharam com altos salários antes de 94. Tem que estar de olho mesmo na revisão da vida toda, porque isso pode ser um diferencial na vida do aposentado e do pensionista. Roberto Zulino, para que serve o STF? O que ficou julgando anos para agora devolver o STJ. Eu me pergunto a mesma coisa. Isso seria uma heresia jurídica. Como eu disse, é primazia ao mérito e não primazia ao processo. Se houve algum equívoco que não houve, esse equívoco tinha que ser dirimido lá atrás. Francisco Assis, todos sabem a real situação. Quem está com fisco causou a decadência, seria um direito como citar o tema 975. A questão da decadência, ela realmente se eu bem entendi sua ponderação, Francisco, ela é realmente questionável, tá? Porque, assim, muitas pessoas acreditaram na boa-fé do INSS e que o cálculo estava correto, que o cálculo, inclusive, estava considerando as contribuições anteriores a 94. E por conta disso, talvez seja interessante algumas pessoas que sofreram o efeito da decadência sinalizar de que eles não tinham ali a obrigação, e que a obrigação era do INSS de prover o melhor benefício, e ele não o fez. E talvez tentar flexibilizar a decadência, porque a decadência foi dada causa pelo próprio órgão federal. Nesse caso aí, a autarquia e INSS. Mas eu acho bem difícil, apesar de não achar impossível, a flexibilização da decadência. Inclusive, tem que ficar muito de olho na modulação dos efeitos, porque pode vir algum direcionamento claro para isso, para os juízes de primeiro grau não fazer concessões à decadência, porque aí sim poderia haver uma chuva de processos que realmente tem um impacto muito significativo. E a máxima, né, que é o direito não socorre aqueles que dormem, também seria muito flexibilizada. Quem teve aí salários baixos deveria ter se posicionado no que tange a revisão da vida toda antes. Mas, sim, é possível, com um bom advogado, uma boa tese jurídica, é possível sim dobrar os efeitos da decadência, tá?
Roberto Zulino, não vou fazer acordo. O artigo 29 demorou 10 anos para ser pago. Realmente, algumas pessoas tiveram aí muitas dificuldades de receber o artigo 29, porque o calendário foi extenso, né? Contemplou todos os benefícios que foram alvo da revisão do artigo 29. Então, foi realmente uma revisão de grande vulto. Algumas pessoas demoraram tanto para receber, tá? Daniel Bilord, é mais fácil o vulcão adormecido que existe no pico do Jaraguá SP acordar do que o INSS ou o governo devolver o que é de direito ao aposentado. Eles vão ser forçados, tá? Eu acredito muito na vitória do aposentado e do pensionista na revisão da vida toda já no dia 28, no mais tardar no dia 29. O artigo 29 foi pago automaticamente pelo INSS, demorou 10 anos. Francisco Assis, isto foi culpa a mando do governo FHC, o que chamou os aposentados de vagabundo, quem lembra? Realmente a reforma aconteceu lá no governo FHC e foi uma reforma aí um tanto quanto duvidosa já naquela época, por conta do Plano Real e por conta das considerações somente das contribuições a partir de 94. Lenilson, por que a foto do PR na live parecendo um ato político? Não, cara, é só para chamar a atenção mesmo, tá? Porque eu sinceramente acho que o governo foi destruído, destronado. Qualquer chance de não pagar a revisão da vida toda, se pautando em questões econômicas, foi para o espaço. Então por isso tá aí a foto do presidente Lula com a mão na cabeça, porque ele vai ter que arrumar orçamento para pagar o aposentado e pensionista. Boa noite, Luan. Supondo que os processos vão para o STJ, como ficam os processos que já tem sentença? Cara, certamente isso vai ser dirimido já no STJ, né? Quando o processo retornar para o STJ, o relator que pegar o processo no STJ vai definir se os processos ficarão ou não sobrestados até o julgamento. Eu acredito que o processo volta para o STJ, esse é o cenário mais pessimista, tá? Se os processos voltarem para o STJ, eles voltam com uma certa prioridade para ser pautado no tribunal pleno logo de cara, tá? Então talvez mantenham-se aí os processos sobrestados até para os cumprimentos das sentenças, até o julgamento no mínimo do STJ. Isso seria um desastre, tá? Porque todo mundo que pegasse a relatoria desse processo tenderia a deixar os processos sobrestados, tá? E consequentemente, quando o processo fosse para o STF, ele continuaria sobrestado, porque o relator, ele a não ser que ele fosse um relator muito vanguardista, ele ia aguardar ali o julgamento do recurso novamente, né? Ou seja, a gente ia ter que ganhar a revisão da vida toda 8 vezes não, né? Mas 7 vezes para poder ter aí direito. Mas isso não vai acontecer não, isso é o pior cenário, tá? Fátima, fui bancária por 18 anos e passei por todos os planos malucos do governo e todo esse tempo que contribuí foi jogado no lixo. Você é uma das mais beneficiadas também, viu, Fátima? Bancária anterior a 94 realmente teve grandes dificuldades, principalmente se você participou de algum processo de PDV, né, de demissão voluntária, ou foi demitida de algum banco privado logo depois da instituição do Plano Real e teve que se aposentar, se aposentou com um salário muito ruim mesmo. Então, ligadinha aí na revisão da vida toda. Levi Costa, eu aposentei em setembro de 2014, pedi administrativamente e perdi. Se isso ficar enrolado até setembro, eu vou perder o direito da revisão da vida toda? Não, tá? Levi, o seu pedido administrativo, ele interrompe os pedidos prescricionais, tá? O motivo de você ter se movimentado ali administrativamente para revisão, para fazer a revisão, mostra que você não estava inerte. Em que pese, eu sinceramente acho que você deve protocolar o seu processo de revisão da vida toda antes de setembro de 2014 para evitar qualquer tipo de problema, tá? Mas sua tese de derrubar a decadência fica muito mais fácil demonstrado que você pediu uma revisão e uma revisão pautada na revisão da vida toda anos depois que você se aposentou, porque via de regra a decadência começará a operar da decisão do INSS desfavorável. Então, se por exemplo você pediu sua revisão em 2018, 4 anos depois de ter se aposentado, é possível questionar a manutenção da sua decadência até 2028. Mas assim, isso é tudo base de questionamento. A decadência ela tem um viés prático. Qual é o viés prático? A contar do primeiro recebimento, ou seja, do primeiro salário, 10 anos. Não faz sentido você esperar até lá, entendeu, meu caro? Se você pode antecipar, você antecipa, tá bom?
E os processos que estão no tribunal recursal, como fica após o dia 28/2, caso a vitória do RVT, vão começar a andar, tá? Todos os processos vão começar a andar. E o tribunal, inclusive, em âmbito recursal, poderá dar o seu julgamento e certamente o julgamento já vai ser em conformidade com o julgamento do dia 28, favorável ao aposentado e o pensionista, tá bom? Rosemar, o INSS considera decadência, mas não quer considerar os 5 anos de retroativo. É bem complicado esse tema e é o tema que vai ser afrontado aí depois que o voto do ministro Zanin for jogado no ralo, né? Pelos outros ministros aí, entendendo que eles estão fazendo uma heresia jurídica. Certamente o tema pauta passará a ser a prescrição e o pagamento dos retroativos. Meu amigo, na sua opinião, o que você acha que vai dar? Eu acho que vai dar a vitória dos aposentados, mas vai ser uma guerra muito grande, viu, meu cara? Vai ser bem apertado e vai precisar realmente de muita argumentação. Miguel Bueno, existe o perigo de não receber pelo menos a correção mensal das aposentadorias? Não. As correções mensais das aposentadorias, elas estão sendo dadas para vocês. Inclusive, vocês já tiveram aí o reajuste de 3,21%, se eu não me engano, que é um reajuste pífio. Todo ano tem correção das aposentadorias, tá? Entrei com o processo, estou no aguardo e creio que vai dar certo. Eu também creio que vai dar certo. Gente, respondi todas as perguntas, não tem mais pergunta no chat. Eu vou estar encerrando a live de hoje. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Meu nome é Luan, a gente convida para que vocês acompanhem a playlist da Revisão da Vida Toda. A gente tem vídeos muito legais explicando o que é, dizendo o que aconteceu nesse período, trazendo resumos muito interessantes. A gente vai estar com a cobertura aqui no canal completa sobre o julgamento do dia 28 e se postergar para o dia 29 também no dia 29, explicando para vocês todo o condão da decisão e garantindo que vocês tenham a melhor cobertura da Revisão da Vida Toda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se não deixou o seu gostei na live, deixa o seu gostei para que essa live possa ser disseminada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tenha uma boa noite. Eu espero ter esclarecido boa parte das coisas. E se você tem alguma dúvida, mesmo depois do encerramento da live, deixa aqui que normalmente a gente sempre traz um vídeo ou uma live de tirar dúvidas. Acompanhe as lives do canal. A gente tem sempre trazido lives aí no final no meio da noite, né? Umas 8 horas, 8h30. Então sempre dá uma olhada aqui no canal para ver se a gente não tá ao vivo. Muito obrigado pela galera que tá dizendo que gostou muito aí, por acompanhar a gente. A gente ficou com mais de 100 pessoas na live aí, a maioria do tempo. Mais de 1.600 pessoas passaram aqui na live. E eu espero que vocês tenham aí espero que tenha contribuído para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor o tema. Muito obrigado, valeu!